Olá amigos, tudo bem com vocês? Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, mais um vídeo para nós aqui. Mais uma manhã chegando, mais um trabalho aí feito pelo Antônio Galvão. Simples e objetivo, agradeço a vocês pelo apoio. E sempre que eu faço os vídeos aqui, que depois eu volto lá, abrindo aí no YouTube, eu vejo que teve interação. Eu sei o quanto é importante esse trabalho e muitas pessoas têm se libertado através desse trabalho e têm se sentido bem melhor e assim falado comigo no WhatsApp. Então, esse é o preço, o conteúdo e a especialidade do meu canal. Ajudar pessoas a raciocinarem como pessoas adultas, pessoas que encaram a realidade física do dia a dia e não se preocupam com outras coisas em termo metafísico. Enfim. Só que meus vídeos aqui são baseados em experiências do dia a dia, conversa que eu tenho com pessoas. E eu sempre gosto de manter falando com vocês aqui através do YouTube. Isso me fortalece muito. E vocês sabem muito bem que o Antônio Galvão, ele trabalha muito com a lógica do dia a dia. Você não vê aqui eu preocupado demais com conhecimento científico, nem conhecimento teológico para provar a inexistência de um Deus monitorador. Não. Na verdade, o que prova, o que vem provando a inexistência de um Deus monitorador, ou de qualquer Deus, de qualquer religião que assim alimenta, é a chamada falta de ação direta com os seres humanos da face da Terra. A manifestação que não existe, nem de poderes, nem por aparência, nem por reação. Principalmente nos momentos mais necessitados, é que não encontramos nenhuma evidência de um Deus monitorador. Pessoas que dizem por aí que têm experiências próprias com Deus ou com os deuses, que já observaram coisas sobrenaturais e por isso que acreditam, deixando claro, isso tudo que essas pessoas falam não passa de mental, de efeito mental desconhecido pela própria pessoa porque vive com o mundo da imaginação. Nossa mente é capaz de produzir efeitos que nós desconhecemos. Hoje mesmo, antes de entrar no argumento aqui, aconteceu uma experiência mental comigo que me chamou muito a atenção. Simples, muito simples. Mas foi uma experiência mental e eu pude notar a capacidade que a minha mente tem. Eu fui pagar um boleto aqui da minha internet e o local onde eu fui pagar não é uma casa lotérica. É um local que recebe contas de Coelba, que é a Coelba aqui, a eletricidade aqui na Bahia é chamada de Coelba. Aqui na Bahia. São Paulo é Eletropaulo. Cada estado tem o seu nome. Aqui é Coelba. É um local que faz recebimento de boletos de contas da Coelba, da Embasa, que aqui também abastecimento de água aqui na Bahia é chamado de Embasa. Embasa. E ali também recebe boletos de internet, de Banco do Brasil, Caixa Econômica. E eu fui pagar. E nesse estabelecimento tem umas propagandas de chiclete, que eles vendem lá chiclete, balas, algumas coisas assim na parte de cima. E eu cheguei, eu nem notei, eu não observei assim, diretamente com a visão ótica, com os meus olhos, as propagandas, eu não tinha visto ainda. E de repente assim veio na minha boca e eu falei Trident.
R$ 2. Você sabe que o Trident, não estou fazendo nenhuma propaganda aqui, eu estou só, na verdade, falando o que aconteceu, que é um chiclete bem famoso, os jovens gostam demais. Trident, R$ 2. Eu falei, Trident, R$ 2. Eu falei isso. Quando eu olhei de frente, eu vi a propaganda com o nome Trident, ali com aquele símbolo do chiclete, e na frente R$ 2. E eu não tinha observado com os olhos. Ou seja, a minha mente conseguiu fotografar o que eu não estava nem vendo com os olhos. Com certeza, eu devo ter visto, mas não observei, porque a minha mente fotografou e eu consegui falar o nome. Quando eu olhei, eu disse, cara, que coisa a mente humana tem, que capacidade. Eu não tinha observado que aqui vendia chiclete, justamente o nome do chiclete e o valor que estava lá na propaganda, naquele papel. E eu falei antes de ver, quando eu olhei. Então pude imaginar a capacidade que a nossa mente tem. Tive um sonho também. Eu estou falando aqui da capacidade mental que o ser humano tem, que desconhece por conta das religiões. As religiões bloquearam isso na mente do ser humano, que quer viver no mundo da imaginação, no mundo espiritual da mentira. Tive um sonho, tem uns 2 dias mais ou menos. Eu digo, uma hora eu vou falar isso no meu canal. Eu tive um sonho que um cidadão bateu no meu carro. Meu carro estava parado e o cidadão veio de lá e foi um caminhão e bateu que esmagou o carro. Foi no sonho isso. Esmagou o carro. Mas eu fiquei tão bravo, Cara, eu tava parado, o cara vem e bate no meu carro, aquela coisa toda e aquela confusão no sonho. E eu acordei bravo. Quando eu acordei, eu não consegui ainda me controlar. Eu fui olhar o meu carro, que aqui o meu carro fica no local aqui, do lado da garagem aqui. Eu fui lá ver se meu carro não estava batido. Porque parecia coisa real, o sonho parecia coisa real. E eu acordei chateado, muito chateado, porque o cara bateu no meu carro parado, o cara conseguiu bater no meu carro, e o cara tinha sumido. Aí eu acordei e fui olhar meu carro, e olhei o lado que no sonho tinha batido. Aí depois eu pensei assim, cara, como a nossa mente é fértil, como ela é capaz de nos enganar. Eu acordei acreditando que o meu carro estava batido. E não estava. Claro que não. De uma forma real, no mundo real, nada. Ninguém bateu no meu carro. Isso foi um sonho. E isso me fez entender a capacidade mental que nós temos, que podemos viver engano mental, acreditar em coisas inexistentes, por conta do efeito da própria mente. Mas quando a mente raciocina que o que é real, é natural, é aquilo de fato que acontece, não vai cair nessas bobeiras mais. Então eu entendi o quanto que a mente do ser humano, ela é fértil. Então você tem que ter muito cuidado, que possa ser, você que é um religioso de muito tempo, que não aceita por preço nenhum, não reconhece jamais que nós estamos em um espaço vazio em termo espiritual, não há espírito em lugar nenhum, ser vivo de outra dimensão em lugar nenhum monitorando. Preste bem atenção, possa ser que você está sendo enganado mentalmente e não está sabendo. Aí talvez você diga assim, Antônio, e se você também estiver enganado, que você não acredita? Cara, eu não estou enganado porque eu estou confirmando aquilo que eu vejo diante dos meus olhos. Então, se aquilo que eu vejo diante dos meus olhos, que se manifestam, que acontecem de forma literal, isso não é engano, isso é lógica, isso é fato. Então é isso que eu sustento aqui, eu dou sustentabilidade. Agora, acreditar numa imaginação, numa coisa que eu nunca vi, nunca cheirei, nunca senti, porque minha mente, ela produz aquele efeito e coloca aquela fé, aquela coisa, e eu começo a acreditar e ouvindo um monte de enganado também, falando um monte de besteira. Isso é engano o ser humano.
E eu estava conversando com um pastor pelo WhatsApp, é meu amigo ele, gente boa, gente boa. Ele tem a crença dele, mas é um cara de mente muito aberta, mas ainda, eu falei isso para ele lá no WhatsApp, ainda ele tem um atrofiamento mental, porque ele acredita ainda na divindade, tanto que ele é pastor e continua sendo pastor. Só que ele não está pastoreando igreja mais. Agora ele começou a fazer psicanálise. E ele, como psicanalista, ele começa a entender, ele mesmo falou, começa a entender que muitas coisas que acontecem dentro das igrejas são produtos mentais. Ele já reconhece isso. Aqueles sentimentos, línguas estranhas, um chorando dentro da igreja, dizendo que está sentindo a presença de Deus, chorando em cima da tribuna, gritando, pulando, fazendo aquele bafafá todo, né? Que parece um monte de pessoas embriagadas, com algumas exceções. Ele já reconhece que isso tudo é produto mental. Ele acredita em Deus se manifestando de uma forma diferente. Ele acredita. Ele continua sendo pastor, mas não é pastor que pastoreia mais. Ele entregou o cargo. E ele estava conversando comigo e disse: Antônio Galvão, eu concordo em quase tudo que você fala. Eu só não concordo. Ele assiste meus vídeos de vez em quando. Ele falou: eu só não concordo na hipótese de você dizer que não existe nenhum Deus. Para mim, nisso você está equivocado, na minha opinião. Como eu também não posso te provar o Deus que eu acredito. Eu não posso te provar. Nesse ponto você está certo. Você tem que buscar realmente evidência. Mas eu consigo acreditar sem evidência. Mas a maioria das coisas que você fala tem sentido. Que você trabalha em cima do contexto das coisas do mundo físico. Isso é importante. Faz a gente vigiar mais, ter mais vigilância, se cuidar mais e entender que nós somos 100% físicos. Entender que a nossa mente também ela é muito fértil, ela pode nos enganar. A gente tem que ter cuidado, porque tem gente enganada pela própria mente, pessoas que são escravas da própria mente, ou a mente é escrava de um crédito que não existe, escravizando a pessoa que dá no mesmo. Aí conversando comigo, ele disse: Antônio, hoje eu observo uma coisa, que a forma dos crentes cultuarem, eu acho que não é certa. Olha o que ele falou para mim. Eu acho que não é certa. Porque eu acho que Deus ele não ia exigir, ele falando, né? Não ia exigir uma cultuação, um sacrifício desse povo em troca de uma salvação depois da morte, aquela coisa toda, em troca de alguns benefícios dele, como se ele fosse um barganhador. Eu já estou me desligando disso. Ele falou: estou me desligando disso, não acredito nisso não. Acredito que isso aí tudo é um controle religioso que já vem de muito tempo e as pessoas não conseguem viver mais sem isso. Mas eu acredito em um Deus que está nos observando e na hora certa ele vai agir. Eu falei: hora certa? E qual é a hora certa, meu amigo? Primeiro ele deixa acontecer as destruições para depois agir? Não seria melhor agir antes? Livrar quem precisa do livramento, punir quem precisa da punição, mas ser um ser totalmente voltado aos seres que estão aí oferecendo sacrifícios. Aí ele falou para mim o seguinte: rapaz, eu acredito muito, mas assistindo os vídeos de vocês, lendo, agora fazendo a psicanálise, eu entendo que eu aprendi muitas coisas erradas que agora eu estou tentando me lapidar, estou tentando tirar isso. É todo mundo que tem a capacidade mental, a cefálica massa mental forte. Eu digo isso com precisão. De dizer assim, sabe de uma? Para mim, em termo espiritual, nada monitora ninguém, nada está aqui. Quero nem saber quem foi que invernizou a barata. Eu quero é viver. E pronto. Eu não tenho nenhum direito de acreditar em nenhum Deus, nenhum espírito, nenhum dever de fazer isso. Não é todo mundo que está preparado para ser ateu. Não é todo mundo que tem essa coragem de dizer: a partir de hoje não acredito em nada disso. Então ele disse que não está preparado para isso, que não tem estrutura para desacreditar como nós desacreditamos.
Eu digo nós, eu falo de você que interage aí, que também não acredita mais nisso, dos meus amigos dos canais, ateus. Mas ele disse o seguinte, é um pastor, ele disse o seguinte, que ele está mudando muitas coisas que ele acha que ele aprendeu errado. E que realmente possa ser que ele foi enganado também, mas que ele não tem certeza. Disse para mim que não vai deixar de acreditar jamais em um Deus, mas ele vai começar a mudar muitas coisas na vida dele. Inclusive, quando ele entregou a igreja para o outro pastor, ele disse para o pastor, olha, eu não volto mais a pastorear ninguém. Porque eu acho que isso não é certo. Eu não acredito em um Deus que exige sacrifício de um ser humano tão simples, em troca de uma salvação, em troca de algum benefício. Eu não acredito. Seria uma mesquinheza de uma divindade fazer isso. Então acredito que isso é controle de grupo aqui na Terra, ele falou. Ele falou isso. E ele falou o seguinte, que nós, humanos, somos mais necessitados de atenção de um Deus do que o Deus ser necessitado da nossa atenção para ele. Eu falei, pronto, você já começou a raciocinar. Você acha que Deus, esse Deus que é adorado, cultuado, venerado nessas igrejas, será que não seria o contrário? Será que nós que somos seres humanos, vulneráveis, simples, precisando o tempo todo de conforto, precisamos de livramentos, de suporte, será que não seria mais fácil um Deus prestar toda a atenção para nós do que a gente está prestando atenção para ele o tempo todo? Eu falei para ele, pastor, é como uma criança quando nasce numa casa, ali, nasceu aquela criança, toda a atenção é mais para a criança do que para a mãe e para o pai. Quem vai naquela casa vai visitar a criança, vai cultuar a criança, não os pais. Os pais têm todo o dever de ter cuidado pela criança, mas o que é digno agora ali de cuidado, de carinho, naquele momento é a própria criança. Assim somos nós. Mas que nós somos mais necessitados de uma atenção de um Deus do que o Deus necessitado da nossa atenção, da nossa cultuação. Entendeu? Cultuar, adorar, isso não tem sentido. Então, pessoal, foi uma conversa boa que eu tive com ele. Não é só com ele, não. Eu tenho conversado com muitos religiosos nos bastidores. Já bloqueei um bocado que vem com conversas que não tem nenhum sentido, como eu já falei. Umas perguntas bobas, parecendo criança, fazendo pergunta a um adulto de uma coisa que não tem sentido. É a mesma coisa. É um monte de pessoas com um pensamento infantil. Aí eu fui lá, bloqueei. Eu falei, não vou ficar conversando com você não, porque eu não quero me contaminar mais a minha mente. Eu não quero. Cara, o que você pensa não tem sentido com a realidade. Eles tentam falar sobre inferno, sobre isso, sobre aquilo, sobre medo disso, medo daquilo. Se eu não tenho medo disso, se eu não tenho medo daquilo. Aí eu sabe de um, eu digo, meu amigo, fica com as tuas ideias para você mesmo, porque eu já me libertei disso. Eu vou lá e bloqueei. Falei, eu vou lhe bloquear aqui, entendeu? Com toda a educação, para não lhe xingar, porque eu não sou de fazer isso. Se um dia você mudar sua mentalidade e começar a pensar como adulto, aí sim, chega lá no meu canal, lá em um dos meus vídeos, faz um comentário e diz, olha, eu sou fulano de tal que você bloqueou, mas hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente. Minha mentalidade hoje é adulta e eu quero voltar a falar com você. Eu quero fazer outras perguntas para você. Eu vou receber você de volta no meu WhatsApp. Mas se você vier de lá para cá com essa mentira religiosa, tentando implantar aquilo que eu já tirei, tentando colocar de volta na minha mente o lixo que já saiu, os vírus que eu já formatei minha mente, já tirei, não faça isso não, porque eu não vou receber você lá bem e você vai acabar me chamando de mal educado. Mas se você é um religioso que quer falar comigo assim como esse pastor está conversando comigo, que discorda sim de algumas coisas que eu falo, que eu acredito, mas que tem muitas coisas que eu falo que tem sentido com a realidade, nós vamos conversar. Eu vou lhe ouvir, você vai me ouvir. Então é isso, porque o meu canal, na verdade, não é só para os ateus. Meu canal está aberto para ateus, agnósticos, monoteístas, panteístas, religiosos, cristãos, umbandistas,
Qualquer um que queira vir conversar comigo, pode colocar a tua mensagem aí, com todo respeito à minha pessoa, pode dizer eu não concordo com isso, eu discordo daquilo, tudo bem. Porque se falar besteira, eu vou bloquear. E se quiser no meu WhatsApp, que é esse número que está aí na tela, entra lá, Anthony, eu preciso fazer uma pergunta para você. Tem um monte de religioso que entra lá no meu WhatsApp, alguns que eu já bloqueei e outros não. Porque até agora não me desrespeitou e nunca falou coisas assim que não tem tanto sentido. Não, faz perguntas muito inteligentes. Aí estão lá. Tem muitos que estão no oceano da dúvida. Anthony, como é ser um ateu? Por que você tomou essa atitude? Você sendo um pastor. Porque eu sei que você foi um pastor. Tem vídeos na internet provando isso. Pessoas que me conheceram, que ouviram minhas pregações, que iam assistir a minhas pregações e às vezes entram no WhatsApp para saber o porquê, como foi que eu consegui tomar essa atitude, essa decisão, porque para eles isso é uma coisa absurda na mente do ser humano, mas não é, é racionalidade pura, é racionalismo que de 1 milhão tira 1. E se brincar de 1 milhão tira meio que vai ter essa racionalidade. Não é que ele é mais inteligente. Não. Jamais eu vou dizer aqui que eu sou mais inteligente do que um cristão. Não. É que eu raciocinei diferente. Eu observei diferente. Talvez tem coisa que eu comecei a observar que o cristão que é inteligente não parou para observar. Ele é inteligente para muitas coisas. Para falar, para estudar, para se desenvolver nisso, daquilo, numa profissão. Mas não usa a inteligência para raciocinar logicamente dentro do mundo físico. Porque a fé cegou ele. A fé nos deuses, nos espíritos, nos sentimentalismos espirituais, que isso não existe, colocando como se fossem espirituais, isso bloqueou a mente dele. Ele tem um bloqueio. Então é difícil quebrar esse bloqueio, esse obstáculo que tem para chegar a observar as coisas diferentes. Poxa, não é que as coisas são totalmente diferentes? E ele entrar no mundo racional. Ele está no mundo que ainda não se adaptou nesse mundo. Ele está no mundo racional, no mundo que a verdade é física, mas a mente dele está voando. Está no mundo imaginário. Assim como o bêbado, mesma coisa. O bêbado, quando ele está totalmente embriagado, alcoolizado, ele faz coisa que até ele duvida depois quando ele está são. Se alguém filmar e mostrar para ele, rapaz, eu fiz isso. Porque a mente dele está totalmente voltada ao embriaguez, que é capaz de fazer ele fazer coisas que jamais ele faria se ele tivesse 100% com a mente sem álcool, sã. A mesma coisa a religião faz. A religião, se você não sabe, é uma embriaguez. É uma embriaguez. Eu vejo lá no Facebook, e em outras plataformas também eu vejo as frases, as mensagens que os religiosos colocam. Coisa de criança, moço. Tem nada a ver. Teve um que colocou lá assim, já estou encerrando o vídeo. Teve um que colocou assim sobre a vontade de Deus. E foi assim, ela colocou assim: a vontade de Deus é diferente do querer de Deus. Ela colocou assim, ó. Olha, não confunda a vontade de Deus com o querer de Deus. Aí ele colocou embaixo assim: a vontade de Deus acontece em tudo. Tudo é a vontade de Deus, mas o querer de Deus acontece em algumas coisas. Tem coisa que Deus quer e tem coisa que Deus não quer. Aí Deus deixa para o livre-arbítrio resolver, que é o livre-arbítrio da mentira que eu falei aqui, que é a maior mentira do cristianismo. Aí falou um monte de besteira lá. Eu fiquei louco para eu chegar lá e fazer uma mensagem, mas não falei. É tanto que eu parei. Inclusive eu fiz até um vídeo no Facebook falando que lá no Facebook eu não vou reagir mais a nenhuma mensagem. Eu tenho muitos colegas lá, muitos amigos religiosos. Não vou reagir mais lá, porque pode refletir aqui no meu canal. Mas tem coisa que é absurda. Como é que uma mente de um ser humano consegue articular uma coisa que não tem sentido nenhum com a realidade? E é isso, pessoal. Foram essas palavras nesse vídeo. Mais um vídeo para nós. Agradeço a vocês
que me ajudam aqui, que ficaram até agora assistindo. E vamos para frente, que atrás vem crente. E eu sempre digo no final dos meus vídeos: fico por aqui, fui, mas eu volto. Eu volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.